Olá, meu povo, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, e no dia de hoje eu vim dar continuidade a todo o cronograma que foi solicitado, certo? Através do edital do último concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Então, para dar continuidade, gostaria de dizer a vocês que a gente já vai iniciar com a parte de morfologia, certo? Que é uma das melhores partes. Eu amo morfologia e eu acredito que morfologia sempre vai ser a base para a sintaxe, tá certo? Todo mundo que tem essa parte de não me dou bem em português, na verdade é porque não tem uma base sólida na parte de morfologia. E quando ela vai para a parte da sintaxe, ela não consegue entender muita coisa, certo? Porque é meio que a morfologia ela vai trabalhar o indivíduo sozinho, certo? Eu vou pegar a palavra, eu vou trabalhar o que essa palavra vai ser, o que ela pode ser também, certo? Vai ter palavras que terão palavras que serão iguais, certo? Mas aí, dependendo do contexto, é onde a gente vai adaptar para saber se ela é isso ou aquilo. Já a parte da sintaxe não, é quando a gente pega o indivíduo, certo, sozinho, e a gente joga ele no meio social, a gente joga essa palavra na oração, certo? Então, eu acredito que se você quer entender sintaxe, preste atenção na morfologia. A morfologia é uma base estrutural para que você consiga entender sintaxe. Outra coisa também que eu queria dizer a você aqui: ninguém pega tudo de primeira, tá certo? Então, se você acha que vai ver essa aula só uma vez na sua vida e que já vai aprender tudo de morfologia, já vai arrasar na parte de sintaxe, de período composto, simples, concordância, regência, que é tudo que vem pela frente, você tá muito enganado, tá certo? Preste atenção na aula, revise, certo? Eu sempre gostava de fazer o quê? Eu vi a aula, eu gostava de transformar, na verdade, uma aula de 20 e 30 minutos em 1 hora. Por quê? Porque se você tiver aqui só pra não, tô vendo essa aula de 30 minutos. Às vezes você tá voando, às vezes você tá, sei lá onde, certo? Mas não tá na aula. Então, preste atenção. Faça desse momento 30 minutos, seja lá quanto tempo tiver essa aula. Mas faça dessa aula 1 hora, tá certo? Então, o que você vai fazer? Além de anotar, certo? Primeiramente, odeio o aluno que não escreve. Por quê? Porque, pra mim, se o aluno tá prestando atenção na minha aula, veio pra minha aula com o desejo de aprender, a primeira coisa que ele precisa fazer é escrever. Anotar tudo que eu tenho a dizer, certo? Então, anote tudo, coloque em pausa, volte a ouvir. Eu fazia muito isso. Muito, muito, muito mesmo. Às vezes tinha uma coisa pra me gravar e eu não entendia da forma certo, crítica, como todo mundo fala, muito bem dito. E aí eu fazia o quê? Eu entendi o que aquela pessoa falava e eu colocava lá com as minhas palavras. Então, muita coisa eu consegui gravar e entender principalmente, certo? Porque tudo que a gente quer aqui é fazer que você entenda a matéria, certo? Não que você decore, mas que você entenda, que você tenha uma lógica estrutural em todas as questões para que você consiga acertar. Então, essa lógica, como é que você vai dizer? Às vezes, o jeito que eu falo, você entendeu, só que se você for escrever para ler futuramente, você não vai compreender bem. Então, se você viu e entendeu, escreva do seu modo no seu caderno, certo? Exemplo, tô aqui falando sobre verbo, que indicação, fenômeno da natureza, tal, aquele negócio todo. E aí eu digo que o quê? Se você acha que, do modo como eu falei, que verbo é tudo que indicação, fenômeno da natureza, estado, aí você coloca o quê? Que verbo, certo? Vai ser uma palavra que vai indicar um movimento, certo? Você pode dizer isso, que vai indicar movimento, que vai indicar ação, certo? Que vai indicar reação, que vai ser tudo também estruturado ao quê? Ao modo como eu estou, certo? Que é o estado, o verbo de ligação. Eu estou triste, estou feliz, eu sou linda, certo? Então, tudo isso, tudo que eu falar, estruture na sua cabeça, no seu caderno e no seu resumo com as suas palavras. Outra coisa também que eu queria dizer a você, pelo amor de Deus, além de anotar no caderno, faça, meio que
faça um resumo do resumo e pegue as maiores dicas, tá certo? Eu vou estar trazendo muita dica em relação a muito assunto que a banca, que a sua banca estruturalmente para o seu concurso vai cobrar, certo? Então preste atenção nas dicas, elas são muito valiosas, principalmente para a resolução de questões, certo? Pra gente não se alongar muito, pra não deixar essa conversa muito extensa, vamos lá pra parte boa. Então, basicamente, já expliquei o que é morfologia, a gente vai estar estruturando a partir das classes gramaticais, certo? Dentro delas são 10, certo? Eu tenho certeza que você já tem estruturado ela. São 10 classes, não vou citá-las, porém, a gente tem as classes variáveis e invariáveis, certo? Não gosto de estar estruturando essa besteira, porque, na verdade, no final você não lembra de nada. Porque não adianta você saber que um advérbio é uma classe invariável se você não sabe como a banca vai cobrar de você, certo? Então, preste atenção nas dicas valiosas para a sua banca, certo? Então, se você gosta, certo, de fazer análise, tal, bota as 10 classes, bota quais são as variáveis, quais são as invariáveis máximas, mas também eu não dou muita ênfase a isso não, certo? Mas, basicamente, a morfologia é eu pegar a palavra e eu vou trabalhar em cima dessa palavra sozinha, certo? Então, vamos lá para a primeira classe gramatical que a gente vai estudar, artigo, certo? O artigo, ele é o quê? Um determinante, tá certo? Esse determinante, ele traz o quê? Uma determinação. Eu tô determinando quem é o termo, certo? Além disso, ele é um particularizador. Esse particularizador, ele traz uma questão de quê? De semântica, de sentido, de coesão, certo? E, além disso, o papel principal dele é de quê? Acompanhamento do substantivo, certo? Então, o artigo, ele vai ser empregado sintaticamente na oração para fazer o quê? Acompanhar substantivo. Então, já coloque aí, pelo amor de Deus, no seu caderno. Coloque assim, acompanha substantivo, tracinho. O nome dele, sintaticamente, é adjunto adnominal. Adjunto adnominal é o nome que a gente vai dar um artigo lá na sintaxe, certo? Por quê? Quero deixar você bem familiarizado em relação ao quê? A como a gente chama na morfologia e como a gente chama na sintaxe, porque como eu costumo dizer, o quê? A parte da morfologia é a base para a sintaxe. Por quê? Porque tudo que eu atribuo nome, que é o que a gente tá acostumado na morfologia, quando a gente vai para a sintaxe é a mesma coisa da morfologia, só que a gente muda nome, certo? Então, se aqui na morfologia, no estudo da morfologia das classes gramaticais, a gente chama de artigo, então na parte da sintaxe a gente vai chamar de adjunto adnominal. Então, quando eu falar que esse A é um adjunto adnominal, você vai lembrar da classe morfológica que vai ser de artigo, certo? Então, vamos lá para as classificações. Definidos, que é o a, o, as, os, e os indefinidos, umas, uns, certo? Conserta aí, por favor, para mim. E uns e umas, certo? Então, a gente vai ter o que aí? A classe definindo um termo, que é quando a gente faz o emprego de um artigo definido. Como eu tenho aí, o garoto é bonito, então eu estou definindo, eu tenho conhecimento, eu tenho uma definição de quem seja esse garoto. Quando eu faço o emprego de um artigo indefinido, eu não tenho o quê? Determinado, né? Assim, eu não tenho determinado quem é o garoto. Eu tô indefinindo o termo, certo? Pode ser qualquer garoto. Desculpa, pode ser qualquer vez, como o exemplo diz. Quando eu faço a retirada desse artigo, eu causo uma mudança de quê? De sentido, eu causo um sentido de generalização. Então, perceba que o artigo, ele tá ali para trazer um aspecto semântico, certo? A partir do momento que eu coloco ou que eu troco um artigo definido por indefinido, ou até eu faço a retirada dele, eu vou estar trazendo uma mudança de sentido, uma mudança de semântica, certo? Porque relação de sentido, a sua banca vai cobrar como semântica. Então, quando ela dizer semântica, é o quê? Sentido, certo? Preste atenção. Outra coisa também muito importante que cai muito, é o quê? Substantivação de termo. Então, você já vai grifar aí número 1 de quê? De questões, tá certo? Se a banca vier a cobrar em relação ao artigo, vai ser em cima disso. Substantivação de termo. Toda vez que você tiver um artigo antes de qualquer palavra, independente do que seja, pode ser pronome, pode ser verbo, pode ser o que for, essa palavra não vai ser mais a classe gramatical dela, ela vai se tornar o quê? Isso mesmo, um substantivo, tá certo? Então, todas as vezes que você quiser substantivar um termo, é só você fazer o quê? Colocar um artigo antes desse termo. Esse artigo não necessariamente precisa ser só definido, certo? Mas ele pode ser tanto definido como indefinido. Então, cuidado. Aí você pode estar se perguntando, Camila, isso acontece só com artigo?
Não, tá certo? Isso acontece também com numeral. Então, cuidado, por quê? Porque se você, vamos supor, às vezes você vai ficar, e agora? Isso é um artigo ou um numeral? Não importa, porque ele não vai fazer a pergunta, e se é um artigo ou um numeral. A pergunta dele é, qual é a classe gramatical da próxima palavra? Substantivo, certo? Então, grave isso, é muito importante para a sua prova. E aí, eu coloquei aí um exemplo, certo? De tudo que a gente já viu em relação a essa mudança de sentido. Quando eu falo esse é o problema que ocorre em todo o país, é quando eu tô dando um sentido de totalidade, certo? Eu tô dizendo que todos os países têm um problema. Agora, quando eu digo assim, que acontece, que esse é o problema que ocorre em todo o país, perceba que eu tô definindo o que é um país, porém esse país por completo, certo? Então, perceba que houve ali o que? Uma mudança de sentido, uma mudança de semântica, certo? Então, em relação ao artigo, é bem simples, a banca não costuma cobrar muito. Muitas questões, tipo, determinadas ali, tá, isso aqui é um artigo, eu quero saber quais são, tal. Ela não costuma cobrar, certo? Quando ela cobra muito essa relação de artigo, já é mais na parte da sintaxe, que a gente vai ver quando estudar a sintaxe, ou até mesmo na parte de crase, certo? Quando a gente vai ter os sinais indicativos de crase em relação à questão desse adjuntado nominal que vai ser solicitado pelo seu complemento. Mas isso aí já é assunto para uma outra aula quando a gente for ver crase, certo? Mas em relação ao artigo, é bem tranquilinho. Ela não pergunta nada. Artigo é basicamente, ela pede artigo para que você formule uma base, tanto para sintaxe como também para a parte de crase, certo? Dando continuidade, vou explicar agora o que é um adjetivo. Adjetivo, ele vai ser um qualificador, caracterizador ou vai indicar uma origem. Quando eu digo assim, casa vermelha, você percebeu que eu tô dando uma característica da casa? Se todo mundo olhar, todo mundo vai ver que essa casa é vermelha, certo? A não ser que você seja daltônico, mas aí é uma exceção da exceção da exceção. Mas qualquer